As taxas de juros do BCE começaram a cair. Ora, o que você deve estar a pensar é: a bolsa vai subir? Ou seja, vamos ter desvio de dinheiro de renda fixa para renda variável? Não sabemos. Mas uma coisa é certa: se você investir a longo prazo, será seguramente um ganhador. Venha daí. Antes de irmos ao programa de hoje, e já lhe vou explicar que nós mudámos de assunto por sugestão de espectadores, gostava de lembrar que o pé de meia é possível graças às parcerias que nós temos. A primeira é com a Blue Crow, fundos de investimento. A segunda com a Optimize, sociedade gestora de fundos de investimento e também de PPRs. E ainda tem ajuda à produção da APFIP e também da Mel Empresas. Ora, eu tinha planeado para a edição de hoje fazermos um programa sobre aplicações específicas alternativas aos depósitos a prazo. Mas, entretanto, como a informação vive da atualidade, nós tivemos uma novidade na semana passada. E qual foi essa novidade? Foi a decisão do Banco Central Europeu de mexer nas taxas de juro, na quinta-feira da semana passada. Ora, tive uma série de mails de espectadores a pedir para falar do assunto. Não propriamente da baixa das taxas de juros, mas qual é a influência que uma baixa de taxas de juros pode ter no mercado de capitais, isto é, na bolsa. Como já percebeu, são perguntas de pessoas especializadas que têm alguma literacia financeira. Qual é, digamos assim, a teoria básica? As taxas de juros, quando sobem, encorajam que os investidores peguem nas suas poupanças e coloquem em títulos de rendimento fixo, que são precisamente os juros. Ora bem, seja obrigações de empresas ou do Estado, seja o que for. E a teoria é, quando as taxas de juros baixam, as pessoas deixam de ter uma remuneração tão atraente e, portanto, pegam nos seus investimentos e desviam para outras aplicações. Quais são as outras aplicações? Essencialmente, ações. Portanto, estamos aqui perante um desvio, teoricamente, de aplicações para obrigações, ou então depósitos a prazo, ou então para ações, para o mercado de capitais. Portanto, a pergunta dos espectadores faz todo o sentido. Porque tem sido esta dicotomia no passado. O que é que nós estamos a viver atualmente? Uma situação diferente. Eu explico. Nós tivemos muito poucos momentos na nossa história dos últimos 40 anos onde as taxas de juros tenham subido tão rapidamente. No caso do Banco Central Europeu, por exemplo, foi superior a 4%. No caso do Federal Reserve Bank, que é o Banco dos Estados Unidos, ainda foi uma subida mais acentuada. Ora, a questão era, então isto não devia ter desviado muitas aplicações, muita liquidez para este tipo de investimentos, ou seja, em rendimento fixo? Devia, e isso aconteceu. Só que o que foi mais interessante aqui é que a Bolsa continuou a subir ao longo destes anos, ou seja, o resto do mercado. E, portanto, a teoria normalmente costuma ser esta, só que desta vez estamos a viver uma exceção. Ora, como eu dizia há bocadinho, as perguntas dos espectadores têm toda a razão de ser. Porque agora que os juros já começaram a descer, pelo menos na Europa, então vamos assistir a um desvio das aplicações em títulos de rendimento fixo, ou seja, em remuneração fixa para a Bolsa, para o mercado de capitais. Bom, ninguém consegue dizer isto. Agora, que do ponto de vista teórico torna mais interessante, ou aliás, menos interessante investir em remuneração fixa, desviando para a remuneração variável, que é o caso das ações, dividendos, faz sentido. Bom, mas isto quer dizer o quê? Nós, aliás, você pode olhar agora aqui para o gráfico que vamos passar, cá está. Isto é a taxa de juro de uma das taxas de referência do Banco Central Europeu, a taxa de depósitos, ou seja, aquela que os bancos colocam as suas aplicações no Banco Central Europeu. Ela baixou de 4% para 3,75%. Portanto, a teoria dos espectadores é, bem, se é assim, então as Euribor também vão baixar e as outras taxas também. Mas agora, quando você vir o segundo gráfico, já vai ter uma surpresa. E porquê? Porque isto é Euribor a 12 meses. Ora, ela, como pode ver pelo gráfico, subiu desde o início de junho até agora. Pergunta, porquê é que a Euribor subiu? O que é que aconteceu? Basicamente duas coisas. Primeiro, ela baixou, sobretudo no final do ano passado e depois nos primeiros 6 meses deste ano, tem ali uma descida a partir de maio, porque os mercados anteciparam descidas de juros de referência do BCE.
Só que pelos vistos exageraram nessa descida. E agora que o BCE, que é a segunda questão, que o BCE começou a avisar, ainda ontem tivemos uma entrevista da senhora Christine Lagarde, num jornal espanhol de economia, onde ela dizia, calma, nós não vamos descer os juros em todas as reuniões que o Banco Central Europeu vai ter nos próximos meses. Portanto, o que a Presidente do BCE está a dizer é que as taxas de juros vão descer muito mais lentamente e vão se manter muito mais elevadas do que aquilo a que estávamos habituados. Ora, isto refriou o ímpeto dos investidores e daí esta ligeira inflexão da Euribor. Quer isto dizer que a Euribor vai continuar elevada a este nível? Não. Ela vai continuar a cair conforme evoluam as expectativas de descida dos juros por parte do BCE. Ou seja, para aqueles que estão a pensar os bancos centrais vão correr baixar as taxas de juros e portanto a Bolsa vai subir por causa disso, calma. Até por outra razão. Nos Estados Unidos, o ciclo de baixas de juros está mais atrasado do que na Europa. O Fed não baixou as taxas. E os últimos indicadores sobre o mercado americano, que é o mercado de trabalho muito robusto e a economia a crescer a taxas muito interessantes, está a dizer ao Fed o seguinte, bom, então porquê é que vão baixar os juros? A inflação ainda está elevada, o desemprego continua bem e a economia está a carburar bem. Não faz sentido baixar os juros. Portanto, como pode perceber, há uma divergência entre as duas áreas económicas, os Estados Unidos e a Europa. A Europa já começámos a descer, nos Estados Unidos vão esperar ainda uns meses. E, portanto, aquela teoria de que, olha, os juros vão cair, o dinheiro vai para a Bolsa, pode ser que não aconteça aqui. Mas agora há uma segunda questão. Você está mesmo preocupado com a baixa de juros e saber se a Bolsa vai subir? Bom, porque é que esta alerta? Como sabe, aqui no canal Acordo do Dinheiro e mais concretamente no programa Pé de Meia, nós nunca aconselhamos as pessoas a irem colocar o seu dinheiro diretamente em ações. A única exceção foi a da semana passada, onde nós falámos num jogo, entre aspas, que é como é que você muda a mentalidade dos seus filhos em matéria de investimento, interessá-los por ações. Por isso é que falámos em comprar ações. Agora, aquilo é um portfólio pequenino. Se você está preocupado com as suas poupanças e com a sua reforma, o nosso conselho foi sempre, e é e continuará a ser, não vá colocar dinheiro diretamente no mercado de capitais, a menos, ou seja, mais concretamente na Bolsa. É claro que você pode fazê-lo, mas fará por sua conta e risco. Não vai ser por conselho nosso. Agora, esta interpretação, os mercados vão subir, é irrelevante para si? Olhe, não. Porquê? Porque, como você pode perceber, e seguindo o que nós temos falado nos últimos tempos, se colocar o seu dinheiro em vez de depósito a prazo, tenho mais uma novidade para si. As taxas de depósitos voltaram a cair em maio e vão continuar a cair em junho. Portanto, se você está preocupado com a sua remuneração e quer uma alternativa, tem fundos de investimento, fundos de pensões, uns mais agressivos do que outros. Agora, a evolução do mercado, se for a subir, é irrelevante para o seu investimento? Não é. Basicamente, o que nós estamos aqui a dizer é o seguinte: não temos a certeza se este desvio de liquidez que vai acontecer dos títulos de rendimento fixo para o rendimento variável, a saber, obrigações para ações, vai acentuar. Mas uma coisa é certa, o mercado tem estado a subir apesar de tudo, e mesmo que haja correções, não é indiferente para si saber se a Bolsa vai subir, porque é na Bolsa que as empresas como Otimais e outras colocam as suas aplicações e rentabilizam os investimentos que você faz nos fundos de investimento e também nos fundos de pensões. Ou seja, o que nós estamos aqui a dizer é, bom, é preciso olhar para isto com calma. E o que é o calma? É não faça investimentos para amanhã. Não faça investimentos para um mês, não faça investimentos para 6 meses e muito menos para um ano. Ou seja, o que nós estamos a dizer, não é irrelevante saber se a Bolsa vai subir e, portanto, os fundos de investimento vão continuar a subir também, não é irrelevante e não é dissociado da política monetária, mas o aspecto mais importante aqui é olhe para o horizonte de médio e longo prazo. Lembra-se do gráfico da semana passada? Está a ver? Aquilo é a evolução do Standard & Poor's 500, que é um dos índices do mercado de capitais nos Estados Unidos, e veja a evolução. Desde 1995 até 2024, o mercado subiu 30%.
Está a ver aquilo é uma linha azul, esqueça a linha vermelha, mas a linha azul. A linha azul tem vários momentos de queda, não é? Tem em 2008, tem a seguir a 2009, depois tem novamente alguns acertos a seguir a 2020, quando aconteceu a pandemia. Mas agora veja, em termos de reta tendência, aquilo continua sempre a subir. Aliás, os últimos movimentos são de momentos de subida. E isto quer dizer que a longo prazo você está protegido. Portanto, não corra a pensar assim, olha, taxas de juros estão a baixar, a bolsa vai subir. Em teoria é assim, mas a verdade é que também quando as taxas de juros subiram, e subiram como nunca subiram nos últimos 40 anos, a bolsa continua a subir. Portanto, o mais importante para si é pensar o seguinte, isto é a teoria, na prática pode não acontecer bem assim, mas isso é irrelevante, como você, a nossa preocupação é que você invista a longo prazo, como se viu aqui pelo gráfico, você estará praticamente 100% protegido. E portanto isto é a mensagem de hoje. Os espectadores também nos colocaram outra questão. Sobre a taxa de poupança. A taxa de poupança em Portugal recomeçou a subir. O Banco de Portugal, no boletim económico divulgado na sexta-feira, dá conta de uma inversão da taxa de poupança, como pode ver aqui pelo gráfico. Aquela zona tracejada que ali está, diz o Banco de Portugal, é para onde deve evoluir a taxa de poupança este ano, que é, deve chegar aos 8,1%. Ora, isto é uma excelente notícia. Porque também, como sabe, é uma das preocupações aqui do Pé de Meia, é encorajar os portugueses a poupar. Nós temos o péssimo hábito de pensar, e há muitos analistas que dizem isso, que a economia só cresce quando se faz consumo. Não é verdade. A taxa de poupança é muito importante para financiar não só o seu futuro, como, nomeadamente as suas pensões, como financiar a economia. E, portanto, como se vê pelo gráfico, o Banco de Portugal espera que a taxa de poupança suba para 8,1% este ano, que é um valor já superior à que se verificava antes da pandemia. Ora, isto é importante, mas o mais importante também é depois você saber onde é que vai aplicar o seu dinheiro. E para isso serviu a primeira parte do programa de hoje. Olha, chegamos ao final do programa de hoje. Na próxima semana vamos ter aqui o Pedro Lino e também o Francisco Carneiro. Vamos analisar algumas das questões concretas de perguntas de espectadores. E antes de irmos embora, quero lembrar que o Pé de Meia é possível graças à parceria que nós temos com a Bluecrow, com a Otimize, com a AppFip e ainda com a Mel Empresas. Quero também lembrar que em breve vamos passar a ter mais uma parceria, que é com a Square Management, porque vamos passar a fazer vídeos de 1 minuto também sobre poupança e investimento. Fique bem, nós voltamos na próxima segunda-feira às 12 horas. Muito obrigado.